Vamos pensar na possibilidade de avaliar o potencial da espiritualidade nos casos de dor. Como isso? Pensando de que maneira a espiritualidade pode interferir nos quadros de dor crônica. É um assunto que lhe interessa? Então fica aí, aguarda a vinheta. Mas antes, se inscreva, comente, compartilhe e dá aquele seu gostei para nos ajudar, que não custa nada. Então, nós pensamos na possibilidade de, primeiro, entender a espiritualidade naquele conceito que foge um pouco do conceito mágico, do conceito mais pueril, e sim imaginar a espiritualidade como um caminho de retorno que o espírito faz para a sua origem. A gente entende então desta forma. E a fé dentro da espiritualidade, ela se traduz por uma entrega completa, total e absoluta de todo o seu ser àquela divindade, aquele sagrado, aquele meio metafísico que você encara como divino, sem restrições. Fé não tem restrição. Fé não tem condicionamento. Fé não é si. Muitas vezes as pessoas condicionam a fé à questão da barganha. Eu tenho fé que Deus vai me conseguir ou vai me dar isso se eu fizer aquilo. Ou eu farei aquilo para que Deus me... Então a gente faz como um balcão de negócios, onde necessariamente nós não estamos aí trabalhando o aspecto da fé na essência. Se nós nos valermos da narrativa do histórico de Jesus, da passagem de Jesus, que é uma narrativa interessante, na cura da mulher que sangrava. Jesus estava no meio de uma multidão, acossado de todos os lados pelas pessoas que o cercavam, e eis que, de repente, ele dá um sobressalto e diz: quem me tocou? Quase virou uma piada, porque no meio daquela multidão, como saber quem o tocou? E ele disse: alguém me tocou porque eu sentia a energia saindo de mim. A pessoa que o tocou trazia dentro de si, dentro do seu coração, a ideia de que, se pudesse minimamente tocar a barra da túnica daquele homem, ela estaria curada. Curada das suas doenças, dos seus sangramentos ou da sua dor eventual. E assim aconteceu, porque ele vira para ela e diz, depois de afastar toda a multidão, ele a encontra assustada no chão, com medo, porque mulher seria repreendida e tal, e ele disse: mulher, a tua fé te curou. É esta fé que, quando entra na esfera daquilo que nós chamamos dor, e dor física, e a dor física ela tem o componente físico, mas ela tem um componente psicoemocional, esse componente emocional que traz consigo uma graduação da intensidade. E eu digo que quanto mais as pessoas têm a capacidade de abstrair, elas também têm maior condição de ter dores mais intensas. Uma pessoa com baixa capacidade de abstração
pode tomar uma bezetacil sem imaginar antes qual é a dor que esse tipo de injeção causa. Já a pessoa que consegue abstrair só em ouvir o nome, já começa a sentir internamente o efeito dessa dor e depois de aplicada a injeção, a dor fica intensa. Mas então, como é que a fé interfere nisso? A gente, com a fé, já consegue retirar boa parte, se não totalmente, o aspecto emocional, psicológico da dor. Porque a gente deposita essa confiança no nosso objeto de fé. E é muito frequente que nós tenhamos também, como consequência das nossas ações mentais, como consequência das ações e movimentações cerebrais, a eliminação ou a produção de substâncias que possam nos servir como amenizadoras do processo de dor, né? Ou até de aumento. Como assim? Se você mentalmente está numa situação de estresse, ou de muito medo, de muita angústia, você vai liberar enzimas e substâncias, tipo adrenalina, cortisol, que vão fazer com que haja contração muscular, aumento de qualquer tipo de dor. Se nós estivermos falando de uma dor crônica, de doenças, porque quando a gente pensa em dor crônica, existem doenças várias que são causadoras desse tipo de dor, você sente dor o tempo todo. E quando você consegue colocar esse potencial de fé na perspectiva do que ela é de verdade, você pode, e isso pode ser comprovado cientificamente, liberar substâncias tipo endorfinas, substâncias que nós liberamos em estados de felicidade, que nós liberamos através de um exercício físico, que nós liberamos por diversas situações. Substâncias essas que são paliativas da intensidade da dor. E uma outra coisa importante que a fé pode agilizar é o entendimento da separação entre corpo e espírito. Quando nós olhamos para o corpo através da ótica do espírito, a dor está no corpo. Porém, a pior dor, normalmente não é a que está no corpo, é a que está na alma. Porque nessa, os analgésicos não agem. E nessa, a fé está faltando. Por isso eu acho que é um tipo de situação que eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, deixasse aí como é que você percebe esse tipo de situação, compartilhando com outras pessoas para que elas pudessem também entrar nessa discussão e a gente poder entender isso daí. Deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito, porque nós vamos continuar com conversas bastante interessantes por aqui.